Olá, 14 de março de 2021. É uma satisfação estar aqui em mais uma live domingueira, hoje transmitindo aqui do Rio de Janeiro, do Aterro do Flamengo, e recebendo uma convidada para lá de especial, que é essa nossa amiga do Espírito Santo, que nos dá muito orgulho e assim, a pedido ainda da nossa amiga Maria Liender, aceitou participar da live domingueira, e nesses contatos agora nós firmamos que ela daria essa alegria para nós nesse domingo. E então, aguardando aí os nossos convidados, o pessoal que já vai entrar aí conosco. É uma alegria muito grande recebê-lo pela articulação do encontro dos contadores do Espírito Santo, pela importância mesmo que ela exerce para nós, a Sandra Freitas do Espírito Santo. E todo mundo curtindo aí, logo já deve estar entrando. Eu estou muito feliz e agradecido pelo carinho. Ivani Magalhães já entrou, a nossa contadora de histórias, articuladora, encantadora das histórias para crianças. Histórias de todas as idades, porque estamos todos encantados com a Ivani Magalhães, com o seu trabalho também. E hoje a nossa live domingueira, ela vai então com a Sandra Freitas, que ela conta histórias a professora. Olá, Ivani, querida. Professora de artes com pós em educação ambiental, tem raízes mineiras, com infância recheada de causos, em roda de fogueiras, filha de um brilhante contador de causos, começou a contar histórias em salas de aula e descobriu uma paixão que carrega na mala. Sandra Freitas já está aqui conosco. Visualizar aqui. Que linda! Entrar ao vivo com a Mariana Lima, Marcos, querido, Instituto Mais Educacional, muito bem, sejam bem-vindos. Esse novo aqui. Olá, Marcos. Olá! Ei, querido. Que alegria recebê-lo aqui na live domingueira. Estava aqui falando do teu currículo, extenso currículo que essa menina tem, essa paixão que ela carrega na mala, cursos, storytelling, homenagens à empresa, aniversário, casamentos e membro da rede internacional Cuenta Cuentos. E aí nós estamos aí, né? Mais uma atividade que tu arranjou no domingo, né, para participar. É um Contador de prazer. história tá todo dia envolvido, né, em histórias. Quem consegue ficar longe, não é mesmo? É uma paixão, né? Depois que você entra, você não sai mais, não. São Não tantos tem jeito. Aí amigos que a gente faz, né, Marcos? de todos os cantos, né? Não tem É, como a gente parar. A Ivani Magalhães entrou na primeira aí, o pessoal todo saudando. Então é honroso e muito bom a gente saber dessas amizades que a gente vai desenvolvendo e amizades que o coração encontra, né? Porque eu digo que a gente não encontra ninguém, é o coração da gente que encontra os outros, né? é verdade. Aí A a gente Ivani aí com corações. você tem que trazer a Ivani, que ela deve ter muita história nessa mala. Com certeza. E uma vez ela contou a história da tartaruguinha, porque que ela tinha o casco quebrado. Nossa, mas o jeito que ela contou é muito lindo, né? A Você, história da tartaruguinha com o casco quebrado, mas aí depois foi tudo remendado, ficou mais bonito do que o anterior, né?
E assim a gente, eu acho que nós estamos em uma era que está todo mundo muito quebrado por conta da pandemia, né? E É a verdade. história, as histórias, eu acredito que as nossas histórias vão ser a cola do casco. Do caso da tartaruguinha da Ivani. Eu acho, para mim, eu acho que é essa história dela. Quando eu ouvi ali, eu falei assim, olha, a contação de histórias, ela é a cola que vai colar esse casco. A Ivani ali, né? É, Obrigada, querido. eu assisti uma mini oficina com a Ivani, que eu falei, gente, que mulher boa é essa? Fiquei encantada com ela. Excelente. Tudo que eu vi da Ivani até hoje é encantamento. Uhum, E é uma arte, né? Porque para a criança tem que ser muito rápido, muito ligeiro, porque a criança perde a atenção rapidinho, né? verdade. Então tem que ser mestre para poder encantar os pequenininhos ali, para eles ficarem atentos até o final da história. Eu Tem. que já trabalhei com a creche, com a pré-escola, sei como é complicado chamar atenção. Assim, né? Produzir tudo isso. Não Nossa, é fácil. como? Eu fiz umas contações de histórias em shoppings, né? Então, geralmente, uma hora que você se apresenta e você tem que se virar nos 30 para poder conseguir segurar as crianças ali, né? Para que elas não percam assim a atenção e vão embora e tudo. Então, realmente é complicado. É muito gostoso quando a gente consegue, né? Mas não é fácil. É nada, menina. O Ciro Brincante aí que está entrando, eu considero um grande contador aqui do estado do Mato Grosso do Sul, né? Uhum. Hoje eu estou transmitindo para o Rio de Janeiro, porque eu já tinha uma viagem programada, mas eu desmarquei o passeio para não perder você. Ah, que honra! Que honra! Eu ia para Búzios, mas eu falei para meu amigo, vai para Búzios que eu tenho que ficar por causa da Sandra. Porque se eu não volto em tempo, aí já deixo ela na mão e eu não gosto de deixar para depois, né? É, Ana Paula Ferreira Medeiros está aí dando alô para nós também. Goldes Píquios está aí também. Rosane, escritora querida. A Rosane também está aí. é Heloísa, só tudo gente povo nosso, top, tudo né, conhecido. Marcos? Tudo valendo aí. É. E esse encontrão, menina, que coisa, eu nessa correria de um lado para o outro, não tenho conseguido participar assim, de ver sempre, né? Vejo depois que já foi. Estou igual o quarto Rei Mago, só vejo depois que Jesus já foi embora. Mas, mas como que está sendo essa experiência? Como que você organiza, que está aí nesse meio, como é que está sendo, Sandra? Ah, olha, quando eu fiz em 2020, eu organizei o encontrão presencial. E aí, não, minto, 2019. Em 2020, eu fiz o primeiro online, né? Então, eu falei, vou fazer só um mês, porque geralmente a minha ideia foi isso, né? Se eu conseguir fazer 30 dias de encontrão, para mim tá ótimo. E foi uma surpresa, porque começou a participar tanto contadores de histórias capixabas, quanto de outros estados, e para minha surpresa, até de outros países, né? Eu fiquei encantada com aquilo. Quando terminou, eu fiz o mês de novembro inteiro. Quando terminou, eu comecei a receber inúmeras mensagens de pessoas querendo participar do encontrão, indicando outros contadores, né, para que eu possa chamar, pais, assistentes sociais, professores, né, pedagogos, e me perguntando assim, Sandra, a gente pode compartilhar o vídeo, né, para alunos, para filhos? Eu falei, nossa, claro que pode. E aí, quando chegou no dia 30, eu falei, eu não tem como eu acabar com o encontrão agora. E aí eu resolvi e fui criando outros quadros, né? Dezembro veio o encontrão da Natalino, janeiro nós fizemos o da Esperança,
E dali eu fui criando outros quadros. O primeiro foi encontro com o escritor, depois eu convidei vários contadores para poder dar palestras no encontrão, e a trajetória de um contador que é um quadro muito especial para mim. Eu tenho trazido contadores maravilhosos para contar a trajetória, né, deles. É muito gostoso esse quadro para mim. Não, é assim enriquecedor, não só porque a gente também vê os bastidores, de saber que o outro também tem suas dificuldades, também às vezes não teve uma infância fácil, e chegar até ser contador de histórias, às vezes foi por uma questão de destino mesmo, e às vezes você se depara com uma arte que você nem sabia que você tinha. É igual a Adriana Alencar, né? O amigo empurrou e ela confessou que não, ela estava contando. Não, essa menina é uma grande contadora. E ela foi. E aí tocou lá, e a Fátima Colares, que é uma querida também, empurrou, e a gente vai vendo. A Ana Selma Cunha aqui também está aqui conosco, ali falando, Ah, que bom. mandando um abraço para mim e para ti. A Ana Selma Cunha, que é maravilhosa. A Rosane sempre conta, e a Ana Paula, a Sandra é a empreendedora das narrações, Ana Paula Ferreira Medeiros. Ela consegue agregar pessoas de todo lugar. Realmente, Ana Obrigada. Paula, ela que, desse jeito meigo dela, ela vai carregando a gente. Quando a gente É pensa que esse, não, já tá no casco dela de tartaruga, coladinho lá, igual mais uma pecinha. esse mês de março, eu estava até falando com a Ivani hoje, falei, nossa, Ivani, porque eu sou, assim, eu crio muito quadros, né? Então, esse mês de março, eu fiz a Semana da Mulher, né? E depois, agora nós estamos na Semana do Contador, que vai ter uma live ao vivo no dia 20, um contador de cada estado. E dia 21 eu estou lançando um quadro novo, que são saraus, e vai ser Brasil. Esse primeiro é Brasil e Portugal. O mês que vem já está agendado Brasil e Peru. Então, a minha experiência com o Encontrão foi algo assim maravilhoso. Nós começamos um grupo tímido no WhatsApp. Hoje eu já tenho 130 contadores no WhatsApp, fora os contadores que não estão no grupo, mas com quem eu tenho contato. Então, ao todo, são 180, né? Então, para mim, é uma alegria muito grande, né? De perceber a participação desses contadores. E vamos que vamos, né, Marco? Você é Com um deles, certeza. né? Que me deu a satisfação de entrar no nosso grupo e participar conosco. Eu fico honrado e feliz, como diz a Ana Selma ali. Ó. Sandra é uma agregadora e vai nos conduzindo de mão dadas, né? Lenice Gomes ali mandando um abraço também. E é isso, né? Esse trabalho é um trabalho genuíno. Eu acredito que é tão importante quanto um trabalho medicinal, um trabalho médico, porque ele vai curando, não talvez, lógico, né, o nosso corpo, né, de uma forma direta, mas ele cura a nossa alma, porque, querendo ou não, às vezes as crianças ou os adultos têm muitas dores, e nessa conversação, na contação de história dessa forma natural que a gente vai procurando fazer, sem exigências, né? É o amor sem exigências que sai através de palavras. E é isso que eu acho que costura, que agrega e cura de uma forma também o nosso corpo. E Porque quando vai curando a alma, eu acredito que cura o corpo também, né? eu percebo, Marcos, que, tipo assim, no grupo do Encontrão tem vários professores, né? E aí Tem. veio a cobrança, Sandra, a gente precisa fazer uma página no Instagram. Falei, vou fazer, mas eu não vou dar conta, né? E aí a Bárbara Silva está ajudando, conduzindo as lives. E aí eu falei, a primeira live que vai abrir vai ser os professores contadores.
porque eu quero ouvir a experiência deles, como é que eles conduzem essas contações na sala de aula. Então, é um grande círculo, né? E um vai puxando o outro e é muito gostoso. Ô, Nathalie, seu trabalho é lindo, Sandra. Abraão Gouveia também está aí conosco. Aqui. E é nesse sentido. Claro que no campo da educação é quase que, eu creio que quase que se torna obrigatório você estar ali com a história, você trabalhar. É um recurso pedagógico de excelência. Mas hoje eu vejo que, além disso, como a Ivani também trabalha, é um certo sentido terapêutico também, para você trabalhar, às vezes, algumas questões de violência, de bullying, de coisas, assuntos transversais que ultrapassam, às vezes, a característica só do ambiente escolar, né? Uhum. Aqui, o que a menina escreveu, Lenice, enquanto houver palavras, nunca caminharemos sozinhos. Olha que bonito isso, né? E é Lindo. isso, eu vejo que a gente pode, com idoso, né, se pegar um asilo, fazer uma visita a uma casa de repouso, contar história, no hospital, assim que for possível. E agora, com essa nossa oportunidade que temos das redes sociais, nossa, a gente torna isso mais relevante, mais próximo, né? É como se não fosse a rede social, como é que eu chegaria até você? É verdade. É igual a Floresmar, ela fala, Sandra, se não fosse a pandemia, nós duas não teríamos nos conhecido, que a gente fala muito, né, uma com a outra e tudo. E ela fala, tá vendo, Sandra? Nós nos conhecemos apesar de tudo que está acontecendo, a gente Adoro, né? nos tornamos próximas. E eu, antes de fazer o encontrão online, eu comecei a ficar assim com medo muito grande dentro de casa, né? Antes eu fazia várias coisas, fazia roda de histórias capixaba, fazia clube de leitura, tinha um trabalho voltado para poesia com adolescentes. E aí de repente eu parei e aí eu falei, e agora? Então, um dia eu falei, eu vou criar algum projeto para mexer comigo, né? E criei um chamado Conversa ao Pé do Ouvido, onde eu disponibilizei o meu número de telefone nas redes, no WhatsApp, convidando as pessoas para poder me ligar, que estivessem sozinhas, para que eu pudesse contar histórias para eles. Marcos, eu recebi tanto telefonema. Esse foi um projeto assim que me fez mais bem do que eu acho que eu fiz às pessoas, né? Então foi muito gratificante realizar esse projeto. Eu recebi telefonemas do Brasil inteiro e até de outros países e foi muito gostoso. Foi uma experiência linda, linda, linda. E olha que isso a Ivani, a Sandra tem o dom de reunir pessoas maravilhosas. Tem mesmo. Mas eu acho que é essa mágica. O povo não gosta muito da palavra, às vezes, mágico ou magia, parece uma coisa ruim, né? Mas fulano tem magia. Mas eu acho que é uma questão espiritual quase, contar histórias, né? É verdade. Rosane, ao pé do ouvido é um nome muito importante para mim. Magia, eu acredito que existe um aspecto místico, espiritual, nessa nossa arte de estabelecer, porque quando você fala, eu sinto muita falta da voz da minha avó, Elvira, né? Elvira Maria Pereira, que nada, mas ela contava aquelas histórias do Nordeste, as histórias, né, da família, coisas assim, as lendas. E quando a gente não tem mais aquela voz se silencia, aí eu fico, ai meu Deus, e agora, né? O que será de mim? Mas eu vejo que a voz dela ainda está dentro de mim. E quando eu conto histórias, ou eu conto a história que ela me contava, é como se ela aparecesse no fundo da parede e estivesse ali na plateia contando também.
É É verdade. uma forma dela estar viva, né, de novo. Então, é a mística, né? É a mágica do amor. Quando a criança sorri com uma história que você conta, ou quando o idoso se emociona com a história que você conta, você já ganhou tudo. Eu Aí, tive. porque o dinheiro, né? Hum, Claro que a gente quer ganhar dinheiro, mas a satisfação é maior do que o dinheiro. é muito grande. Eu me lembro que quando esse projeto que eu fiz, Conversa ao Pé do Ouvido, eu recebia telefonemas de pessoas assim chorando, de pessoas assim desesperadas, né, sozinhas e tudo. Então eu ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo e depois eu através de ouvir as histórias deles, eu buscava um conto que fosse acalentar, né? Então é gostoso. Depois eu recebo mensagens até hoje dizendo: Sandra, eu estou bem, ou eu tomei a vacina, né? Eu tô melhor, então é muito gratificante e eu percebo assim que os contos, quando eu era criança, meu pai ele era viajante, ele chegava do serviço e fazia fogueiras, né? Então nós no lugar onde a gente morava não tinha luz, então nós sentávamos assim em volta e ele ia contar causos, né? Mineiro conta causos, né? Então, eu acho que aquilo ficou dentro de mim. Então, quando eu fui dar aula uma vez numa escola, e chegando lá, tinha uma turma imensa, que tinha uma sala com defeito, e eles colocaram 64 alunos dentro. E aí eu falei, gente, a coordenadora até bateu no meu ombro e falou: meus pêsames, Sandra, uma professora já desistiu, agora é a sua vez. Quando eu entrei lá, Marcos, eu fiquei uns 10 minutos assim tentando chamar a atenção dos alunos e não conseguia, né? Eu falei, gente, eu acho que eu vou embora também, né? Mas eu não posso, eu dependo desse serviço. E quando eu peguei minha bolsa, eu senti que no fundo tinha um apito. Aí eu peguei e falei assim, lembrei, não sei como, eu me lembrei das histórias, né, ao redor da fogueira. E aí eu apitei com força e nesse momento os alunos pararam assim me olhando e eu comecei a contar uma história. E aí minutos depois eu consegui ouvir os meus passos. E aí eu descobri a magia, né, o poder das histórias e nunca mais parei de contar. Como diz a Ana Selma aí, ó, as histórias os ligam e têm o poder de derrubar barreiras. Você derrubou a barreira do não, né? Da É, criança. foi muito. Porque a criança, de certa forma, ela já está acostumada a não, né? O pai não dá atenção, a mãe às vezes não dá atenção por causa da correria, por causa do dia a dia. E aí eles chamam quase essa barulheira toda para chamar a nossa atenção. Quando você apitou, você chamou a atenção delas. Mas quando você contou a história, você trouxe o coração delas. É, Então, é isso, né? A magia. eu me lembro que uma vez eu cheguei numa escola e aí eu fiz uma contação de histórias e bateu o sinal. Aí encostou uma topique, né, para levar as crianças e um garotinho ficou parado. E aí eu tô guardando as minhas coisas e a tia da Topic chamava o menino e ele não ia. Aí eu falei, meu filho, você não vai não? Ele falou assim, primeiro, tia, eu queria falar com você. Eu falei, claro. Aí ele falou assim para mim assim, volta de novo, porque na minha casa nunca ninguém me contou uma história. Eu até fico arrepiada. E ele me abraçou com força, sabe? Falou, volta de novo. Então, não existe troféu maior, né, do que a satisfação de atingir alguém com uma história. Não tem. Ó, a menina aqui mesmo, a Nathalie, que é sua fã aí, ó. A Nathalie está dizendo assim, ó, que linda a sua história, eu fiquei emocionada. Ah, Nathalie, eu Apito, também sou tua. apito de histórias. Adriana Alencar, boa noite aqui, está dando boa noite, ela que foi entrevistada aí também. Que lindeza, né? Realmente é uma... São as formas, né, que a gente vai tendo de
fazer algo pelo coração do outro, né? Às vezes, um papel que você transforma, eu fazia muito origami, né? Daquele tsuru, pássaro do Japão, né? Então, eu pegava uma folhinha que tinha ali, eu ficava calado e ia fazendo tsuru. Daqui a pouco as crianças estavam tudo em volta. O que o senhor está fazendo? Eu falei assim, estou transformando papel. Como é que a gente transforma papel? Eu falei assim, cortei vários papéis para vocês aprenderem a transformar também. E aí nunca mais jogaram no lixo, né? Lixo, às vezes eles pegavam um papelzinho que não ia usar mais e faziam tsuru. Sei. Então a nossa turma era cheia de tsuru, né? E a menina da limpeza falou assim, mas o lixo de vocês é tão bonito, né? É todo cheio de avezinha, porque a gente ensinei eles a transformar as coisas, né? Rosane, a ser atingidas, saímos transformados. E é realmente, a gente acha que toca a criança, mas na verdade é a criança que toca a gente. É igual a educação ambiental, a gente não consegue pela forma, mas é pelo modo, né? Pelo modo como nós agimos é que a gente consegue tocar no coração da criança. Eu vi que você também é educador ambiental. Eu também sou. Você me falando em educação ambiental, eu tive uma experiência, há uns 4 anos atrás, eu fui convidada por uma empresa para fazer 80 contação de histórias sobre o meio ambiente. E aí, então, eu criei um slogan, né, da criança e tudo, e aí quando nós terminávamos a contação de histórias, a gente dava uma agenda ambiental para cada criança. Então, eu falei, olha, cada criança que estiver recebendo essa agenda vai se tornar um fiscal da natureza. Eu contava várias histórias ambientais, né? E eu entregava aquela agenda como um troféu. Um dia eu estava no shopping e aí então eu ouvi atrás de mim um garotinho brigando com o pai. Papai, pegue agora esse papel que você jogou no chão e jogue imediatamente na lixeira. Por quê, meu filho? Pô, cara, se alguém me vê perto de você, eu, um fiscal da natureza, e você jogando papel no chão, olha, mas eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, as minhas histórias deram certo, né? Mas foi muito gostoso, Marcos, ele brigando com o pai, porque ele não gostaria de ser visto ao lado dele, porque ele era um fiscal da natureza. Tem que pegar mal para ele, né? Então, imagina só, menino. E eles levam a sério. O pai pegou o papel e colocou na lixeira porque ele mandou. Então, achei isso quer dizer, o filho educando o pai, né? Exatamente. E olha, é um poder transformador, porque eles levam isso para frente, né, Rosane? Lixo é luxo, né? Se a gente souber trabalhar, você transforma realmente assim, a metodologia da vida. E muitas coisas, por exemplo, que minha mãe ensinou, que é o negócio da pasta de dente, né? Espremer ali certinho, usar até o final, não desperdiçar o sabonete, usar até acabar o sabonete, porque teve um tempo, teve um gato para aquilo. E até hoje eu faço bazar da pichincha, né? E vendo peça até rasgado, né? E a minha fala assim, mas você vende o jeans rasgado, o pano, às vezes o pano de camiseta, para você absorve. E a menina que faz estopa, né? Que é aquele bate-mão para posto de gasolina, eu vendo para ela. Aí sustenta a atividade de caridade, porque a gente tem instituição de caridade que não tem muita renda, né? Aí eu vendo pirex sem xícara, xícara sem asa, latinha de massa de tomate. Aí outro dia eu consegui, estava vendendo aquelas fita cassete, né? Menino, mas quem que ouve fita cassete? Eu falei, não, mas as crianças fazem rabiola de pipa. E se for fita de vídeo é mais caro. Aí ela falou assim, mais caro quanto? Eu falei assim, 10 centavos o rolo. E tudo se transforma, né? E a menina fala assim, CDs, vende CD também, tem gente que faz artesanato com CD.
E você vai estimulando, a pessoa vai criando, vai salvando vidas, porque uma mãe que começa a ser artesã, ela às vezes consegue sustentar a sua família, ela consegue abrir uma subsistência, né? Faz É, tapete a partir de um pedaço de tecido. Tudo aquilo que você jogaria fora, que você pode transformar, isso é enriquecedor. Eu acho que é geração de renda, é economia. E através da história você consegue incutir esses talentos sem chamar atenção, que é mais aquilo que a gente sensibiliza o coração, traz para dentro mais fácil do que aquilo que você faz pela pressão, né? é verdade. Vai fazer, vou te cacetar se você não fizer. Não é assim, gente. Mas eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando numa escola que tinha muito jornal e revista, né? Tinha um salão do lado, eles jogavam muito fora. Eu falei, assim, eu tenho que fazer alguma coisa para aproveitar esse material. Então, fui colocando os meninos para fazer canudos de papel e depois a gente fez vários artesanatos, né? E aí a dona do salão falou, nossa, mas eu não sabia, que coisa linda, né? E aí nunca mais o papel foi desperdiçado, que a gente começou a trabalhar peças maravilhosas de artesanato e as crianças levavam para casa, entendeu? Então era muito gostoso. E era uma coisa assim, porque hoje, claro, né, aqui no Mato Grosso do Sul, né, o jornal andou falindo, agora não tem nem jornal mais. Inclusive as meninas que usavam até revista, as bancas de revista também faliram. Já não tem mais tanto esses recursos, mas a gente, outras coisas existem que a gente pode transformar. Caixinha do leite, você pode fazer térmico, né? Outro dia uma senhora falou, estava muito calor a área dela. Eu falei, mas a senhora não trabalha numa casa rica, que eles usam muita caixinha? Trabalho. Então, eu falei, dá para você fazer um forro térmico. Eu falei assim, você vai juntando as peças tudo limpo, higieniza e faz o forro térmico com a caixinha. Ela falou, menina, que maravilha. E ela fez, né, uma área inteirinha, né, com forro térmico. A área que é o quarto dela ali, né, onde ela mora. A área, eu falo assim, o espaço da casa, né? E melhorou a temperatura, né? Com coisas simples. E melhorou também as goteiras, porque ela falou assim, agora as goteiras correm pela caixinha e vai cair lá fora. Ah, bacana, né? Eu acho que Porque, sabendo aproveitar, né, Marcos, nada realmente é lixo, né? Principalmente na mão de um artesão, de um professor de artes, dá para aproveitar muita coisa. é muita dica, porque educador ambiental não é só aquele que é o formado, é o interessado, né? É, Todos nós somos interessados na vida. E aí, igual quando você outorga a criança, né, fiscal, nossa, que legal. Na aldeia eu consegui trabalhar monitores ambientais, né, com as crianças indígenas. Foi muito legal. A Thelma, agora na pandemia eu já fiz um monte de artesanato, sempre inventando para não endoidar. Eu preciso conscientizar a criança e adultos que não existe jogar fora. O planeta é a nossa casa, a Marlúcia Santos. E é isso mesmo, né? Se a gente trabalhar. E aí as temáticas elas são tão ricas, né? Como pode trabalhar tanta coisa? E que história tu tem para contar para nós hoje? Quer contar alguma coisa? Ah, uma história que hoje eu li foi até um reconto de um livro chamado O Viajante, de Darren Sink, mas assim, é um reconto deste livro, né? Uhum. E é o seguinte: era uma vez um menino chamado Charles. Ele morava numa família onde ele era muito amado. Ele tinha amigos que brincavam com ele. E uma menininha que, quando olhava para Charles, seus olhinhos brilhavam. Mas Charles ficou pensando: será que eu estou? Será que eu estou aproveitando o meu tempo como se deve? Afinal, os meus pais me chamam a atenção e me dão vários afazeres. Os meus amigos, às vezes, quebram os meus brinquedos e, chegando de perto, eu vejo que aquela menininha não é tão bonita assim. Então, Charles tomou uma decisão. Ele foi até o quarto dos pais e pegou uma enorme mala. E dentro daquela mala, guardou
todos os seus anos, dias, meses, horas, segundos, minutos. Vendo que a mala estava cheia, ele chamou os pais, os amigos, a menininha de olhos brilhantes e disse que ali para ele não era um mundo perfeito. Então, ele iria em busca de um mundo perfeito para aproveitar as suas horas, os seus minutos, os seus anos, os seus dias. Os pais não puderam impedir Charles, nem os amigos, nem a menininha de olhos brilhantes. Então Charles se despediu de todos e saiu puxando aquela pesada mala. Antes de sumir, a menininha saiu correndo atrás dele, levou um gorro e disse: tome, é para que você nunca se esqueça de mim. Então Charles colocou aquele gorro na cabeça e depois de muito caminhar, ele entrou numa floresta. Mas era uma floresta tão linda, o cheiro gostoso daquelas folhas da terra molhada, o canto dos pássaros. Charles pensou: aqui vale a pena aproveitar todos os meus anos, todo o meu tempo, pois aqui é um lugar perfeito. Só que antes que ele realmente decidisse ficar, um galho seco se desprendeu lá do alto e caiu. Caiu no ombro de Charles. Charles disse: não, eu não estou no mundo perfeito, esta floresta não é perfeita. Então, Charles pegou a sua mala e continuou caminhando. Ele caminhou dias, dias e dias, até que ele chegou num deserto. Chegando num deserto, ele falou: nossa, que imensidão, que perfeição. Aqui sim, aqui irei gastar o meu tempo, pois aqui este mundo é perfeito. Mas o calor era tão insuportável naquele deserto que Charles teve certeza que ele não estava no mundo perfeito. Então pegou sua mala e continuou arrastando-a. Andou, 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 até que chegou perto do mar. E vendo aquela imensidão de água azul e sentindo a areia nos seus pés, Charles sentou-se na beira do mar. Olhando aquela imensidão, ele pensou: agora sim, eu estou no mundo perfeito. Eu vou gastar todo o meu tempo aqui. Mas veio um vento forte e sujou todos os pés, as pernas de Charles de areia. Então ele disse: não, eu não estou no mundo perfeito. Aqui eu não posso gastar o meu tempo. E Charles caminhou. Ele deu a volta ao mundo. E cada lugar que ele parava, em que ele percebia que ali poderia gastar o seu tempo, ele descobria algo que o aborrecia. Então ele pensava: não, não, este não é um mundo perfeito. Cansado, muito, muito cansado, Charles tomou uma decisão. Eu estou sentindo falta dos meus pais, dos meus amigos e daquela menininha de olhos brilhantes. Então Charles decidiu voltar para casa. E depois de muito caminhar, Charles chegou no portão de sua casa. E na porta da casa daquela menininha havia uma senhora bem velhinha, de cabelos brancos reluzentes, mas os olhos dela o lembravam daquela menininha de olhos brilhantes. E aquela senhora, com toda dificuldade, ela se levantou e veio caminhando na direção dele e disse: Charles, você voltou, Charles. Então ela lhe deu a mão e entraram para dentro da casa dele. E ele viu os pais, mas estavam tão velhos.
tão cansados, tão diferente dos pais que ele se lembrava. Mas ele estava decidido a gastar o seu tempo ali com eles. Então subiu para o seu quarto. E no momento em que ele abriu a mala, Charles tomou um susto tão grande, pois dentro daquela mala só restava algumas horas, poucos minutos, e só um pinguinho de segundos escondido nos cantinhos da mala. Charles se surpreendeu e disse: mas como? Como? Como se eu nunca abri essa mala? Como se eu não gastei o meu tempo com ninguém? Então, aquela senhora chega para ele e disse: Charles, nós não conseguimos segurar o tempo. Ele se esvai pelos nossos dedos. Charles desceu. Os amigos o esperavam na sala. E cada um foi contando as suas aventuras. Um casou, o outro tinha tantos netos, o outro tinha uma fazenda. E eles todos se viraram para Charles e falaram: Charles, e você, Charles? Ó, quantas aventuras você viveu, como foi gasto o seu tempo. E nesse momento, Charles percebeu que ele nunca havia gastado o seu tempo. Que todas aquelas pessoas viveram emoções inesquecíveis, haviam construído famílias, e ele não. Ele ficou em busca do nada. Então, sentado junto com seus pais, no meio dos seus amigos, e de mãos dadas com aquela senhora de olhos brilhantes, com aquela menina que ele se recordava, Charles viveu os últimos minutos de sua vida e ele teve certeza que aquele momento era um momento perfeito. Lindo. Aqui está a Thelma Costa. Ela tá contando como que a história tem a ver muito com a vida dela, com o fato que ela viveu. Meu pai saiu de casa com 14 anos e voltou com 34 anos. Todo esse tempo sem dar notícia. Depois se tornou o melhor filho do meu avô. Olha que Ana interessante. Lúcia Corrêa. Você viu que legal, né? Muito legal. Que lindo. Nathalie, a Ivani batendo palmas, a Thelma. Linda história. Eu tenho um tio que ele era irmão do meu avô. Ele foi namorar com uma moça de uma fazenda vizinha do qual meu avô não se dava bem com os pais dele. E aí, então, ele fugiu para se encontrar com a moça. E meu avô foi atrás com um revólver e falou com ele que se ele continuasse a viver aquele amor, que ele preferia ele mesmo matá-lo. Ele montou no cavalo e foi embora e nunca mais foi encontrado. Eles procuraram ele, né? E até hoje, entendeu? Incrível, né? Como as voltas que o mundo dá, né, Marcos? Nossa, a Rosane, essa história chega a doer. Mas é o fato. É aquele tempo que você não passa com a sua mãe, é aquele tempo que você poderia ter passado com a sua avó. E eu mesmo lastimo o quanto que eu deveria ter viajado mais à capital e ter ficado um pouquinho mais com a vovó. É verdade. Ter aproveitado mais os anos. Se eu soubesse que ia fazer tanta falta, né? A Rosane, valorizo muito o tempo. A Thelma, nossa. E é emocionante, porque o maior valor que a gente pode ter na vida é o tempo. Se você, agora que a verdade está andando na rua com o nome de Covid, as pessoas estão se dando conta, né, que não viveram. Tem gente que está desesperada quando perde o parente, porque às vezes não se dedicou a viver, ou perde a mãe, acha que vai ter a vida inteira. A gente não tem tudo isso. E os filhos da gente, né, como Khalil Gibran,
Vossos filhos não são vossos filhos, né? São filhos da vida, né? São como uma flecha na mão do arqueiro. Você direciona até, né? Mas onde vai ir a sua flecha, você nem sabe, né? Como é que vai ser. E a É, gente também, tem, né? Nós somos viajantes nesse tempo. Aproveitar melhor o tempo, tanto no nosso sentido profissional, quanto a nossa juventude. Você vê, passa, né? Eu mesmo já estou indo para terminar os 40 anos de existência, né? Daqui a pouco meio século, né? Daqui a pouco já foi. E aí a menina falando assim, mas você está se sentindo idoso? Eu falei assim, não, é que daqui a pouquinho eu já estou de idade. Porque o tempo é esse, né? O tempo é fugidio, né? Você não domina o tempo. eu É a Analita. Meu tenho avô uma, veio de Portugal com 18. Para não servir o exército, retornou só com 50 anos. Para a no- família, ele estava morto. hum, esse meu parente, nunca mais ninguém conseguiu encontrá-lo, entendeu? E meu avô, ele tentou, né, reencontrá-lo, procurou, mas nunca mais. Eu me lembro de uma história que eu conto, que o gostoso dessa vida são os momentos que você passa com as pessoas, né? Com a sua família, com os seus amigos. É a única coisa que você leva, né? São as lembranças. Porque a gente está vendo aí que a pandemia não escolhe, né? Tá indo gente pobre, rico, de todas as formas e jeitos. Então, eu acho que esse é um momento para a gente repensar o quanto é importante a gente estar com as pessoas que a gente gosta. Eu tenho, assim, por exemplo, o Encontrão é uma coisa assim muito especial para mim, porque eu tenho conseguido reunir pessoas, artistas maravilhosos, né? Contadores, poetas, artistas populares, mas independente disso, há um elo, né? Nós nos tornamos amigos, uma família, são momentos gostosos. Eu acredito que depois que passe isso, o online ele não acabe mais, porque a gente já não consegue mais viver sem essas pessoas, né, Marcos? Que a gente conhece, né? É A muito gente bom. não tem como, né? A Rosane está agradecendo a nós aqui pela live, pela história. A Rosane também é demais. Eu acho ela muito carinhosa no trabalho dela da contação. E ela toca. A Thelma está falando assim, tinha um mês sem ver minha mãe e hoje vim para o interior vê-la. Mesmo de máscaras e com distanciamento, é importante esse momento. E ela falou eu tô novinho, a Rosane, né? Hum, Ó, com o Encontrão conheci muita gente boa. E é mesmo, né? Você vê, esses momentos que a gente tem, esse tempo que a gente tem, são momentos únicos. A gente, é igual agora, essa live que está fazendo é só agora. Daqui a pouco ela já é passado. é E se a verdade. gente não fez? Já foi. Então, às vezes, você perde essa chance, né? Agarre a vida com unhas e dentes, né? Ame mais, né? Faça o seu papel agora, né? Eu andei agora no Arraial, um arraial aqui que tem no Rio de Janeiro, né? Hum, E aí tem as tartarugas, tudo, né? Então, o povo falando assim, olha o canudinho, não joga, porque faz mal para a bichinha, né? A mulher acabou de falar e a mãe acabou de jogar com a criança. Aí eu fui lá, catei. Você está catando o meu lixo? Eu falei, não. Estou catando o risco da tartaruga. Porque a senhora não tem consciência, eu não consigo viver sem consciência. Como a senhora consegue? Ah, não, me desculpe. Eu falei, não é a mim que você tem que pedir desculpa, não. É a sua educação que tá ruim. O bebê tá te vendo. E passei, catei o lixo dela, fui jogar no lugar certo. Mas é porque a gente tem coisa assim que a pessoa está acabando de falar e a pessoa está perdendo aquela é, chance, né? Igual o teu pai, né? Os teus pais. Se você conviver com eles, muito bem. Você não conviveu, a vida passou, foi. E é aquele momento, não tem outro.
esse momento agora está mostrando isso para a gente, né? Que o importante são os momentos em que você passa, e eu percebo assim que as coisas assim estão uma proporção, por exemplo, encontros de família pelo Zoom, né? Mensagens para as pessoas que a gente ama. Então, nós estamos assim bem emotivos, né? Voltados da importância que as pessoas têm nas nossas vidas. É muito bom isso. Com certeza. E olha, contar nossas histórias, né? Contar a história de família, quantos causos não tem dentro de cada família, né? Nossa. Coisas que são interessantes, coisas que não são legais, mas devem ser reprisadas para poder evitar aquele erro no futuro. Eu acho que quanto mais a gente falar desses dias, melhor, né? Aqui nós estamos com a Gislaine Brandão, ela faz grafite no muro, ela faz cada mural maravilhoso aqui, Hum. inclusive na nossa academia Duradense de Letras, ela fez um mural para reavivar os murais internos da biblioteca, né? Nó, que Ela lindo. colocou personagens índios e tal, contando histórias, poesia no muro, e ela é muito criativa, uma pessoa ótima também aí. Olha, tô igual o Jô Soares, né? Nós estamos chegando nos minutinhos finais, a conversa está tão boa que dá vontade de ficar até amanhã emendado nessa live. É muito bom. Mas, Assim, uma coisa que eu faço quando eu tô de bobeira é mosaico em papel. Eu sou uau, apaixonada por mosaico em papel. Nas eu, cadeiras, na mesa, em quadros, tudo. Lá tô eu fazendo, gosto demais, né? É um passatempo enriquecedor. olha, a gente tem que achar motivo da alegria. Eu acho que eu mesmo não tive ainda Covid, né? Espero que eu consiga sobreviver sem ele, né? Todo mundo passaria, que eu consiga chegar na vacina, ultrapassar, mas eu sei que quem teve não foi fácil. Eu tive outras doenças que poderiam ter me levado ao óbito, já passei 8 vezes pela porta ali de ver a luz no final do túnel, né? Hum, Mas o que eu aprendi nesse período todo é que o tempo é precioso. e E como? quando você chega no limiar de ir embora, várias vezes eu cheguei, então, mais novo, ainda pensei, puxa, se eu morrer essa noite, o que eu vou deixar, né? Eu ia ficar sempre preocupado, né? Mas a gente não, tem um momento, tem gente que não tem tempo de pensar, e quem não tem esse tempo, né? Que Verdade. é levado de surpreendente. O que você vai deixar nessa sua malinha que é a vida, né? O É, que vão falar sobre você lá depois, né? Até uma obrigada por esse momento. Deus os abençoe, né? E é isso, a gente aprende, né? Ó, Ana Luz, comecei a escrever acontecimentos familiares para deixar para as próximas gerações. Porque às vezes, se você não contar a história que a avó contou para você, o outro não vai saber. é. Não contar para o seu sobrinho, não vai A saber. a minha família é muito grande, então, há uns 2 anos atrás, eu falei com meu primo, vamos fazer um encontro de família, né? Nossa, aquilo foi um momento assim único de parentes que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia, e foi assim muito prazeroso. E aí eu falei assim, bom, agora nem que seja online, mas vamos fazer esses encontros, né? Porque é muito gostoso você saber que você pode contar com a família e que você tem pessoas ali que são especiais para você. Então, hoje, uma prima minha me ligou dos Estados Unidos e ela falando assim, Sandra, eu tô doente, né? E aí a gente ficou conversando, 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 e até que eu percebi que ela estava melhor, sabe? Então eu acho que ela estava precisando de ouvir, né? As pessoas e pessoas que gostam dela. E é muito importante isso, sabe, Marcos? Eu acho eu acho que a gente tem que mostrar para o outro que ele é importante para a gente, né? Seja família, seja amigos, seja qualquer pessoa. Porque tem gente que não tem família grande, né? Mas
A família, a gente que constrói. É como fala assim, briga, 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 mas se você não perdoar, quem perde é você. É, Se você não ultrapassar as dores, as mágoas, as coisas, quem perde é você. Quem se afasta fica sozinho. Né? Só é solitário quem não é solidário. Então, se você dá o seu telefone para um estranho, às vezes te ligar, né, ou a outra pessoa, foi um ato assim, de muita generosidade. E a nossa vida precisa de muita generosidade. Foi assim que me tornei escritora, a Thelma, né? hum, Escritora com 30 anos, por conta de uma depressão pós-parto. Durante 9 anos, de meu pai acamado, registrei algumas conversas. E é isso que a gente vai vendo. Quando você conta a tua história, às vezes a minha dor é aplacada é com a tua verdade. experiência. É. Então a live domingueira ela surgiu para tentar aliviar um pouco as noites de domingo. É, De e quem tivesse. muitas vezes você está com um problema assim que você o vê de uma forma muito grande, mas quando você começa a falar para o outro, você percebe que o seu problema não é tão grande, né, como você imagina. Então, eu acho que falar é muito gostoso, né? Falar para o Ó, outro os seus problemas, né? É muito bom. E eu gosto muito de ouvir, sabe? Eu falo muito, mas eu também gosto de ouvir. Então, eu acho importante isso. Esse projeto, para mim, é um projeto assim que, nossa, ficou na minha memória. e é rico, né? Ó, quem quiser, veja no Google Thelma Costa, escritora infantil. Lá tem uns textos legais. Ah, Então, essas experiências, né? Que a Thelma está colocando, que os nossos escritores e contadores e artistas de vida, né? Tem muito contador de vida, né? Que tem, são contadores nem estudaram, mas é nato. Eles nato. nasceram contadores, né? Eu, E é legal eu demais, conheci né? um senhor no mercado, em Governador Valadares, que ele dizia assim: eu não sou contador, eu sou narrador de vida. E ele tinha uma vendinha onde ele vendia ervas, né? E aí ele ia com as histórias dele eram baseadas nas ervas. Ele pegava a erva de Santa Maria, ele contava a história todinha daquela erva antes de te vender. Então você já comprava uma história, era muito bom. E nunca mais esquecia, né? Porque quando você conta, né? É igual fui agora a Petrópolis para visitar a casa da Princesa Isabel e tudo. E aí a, a monitora da viagem, a guia turística, ela falou assim: Você sabe por que eles estão tristes nessa foto? Ninguém sorri? Porque eles não tinham dentes. Aí eu falei: Misericórdia, acabou com o meu encantamento com a família real, gente. Como assim não tinha dente, moço? Ah, Não tinha escova de dente. Ele tinha gengivite, caía dente, tinha que arrancar tudo, era tudo banguela. Por isso que é essa cara triste. Ela falou, acabou com a família real para mim, gente. Agora, como é que a Branca de Neve mordeu a maçã se ela não tinha dente? acabou com o encantamento, né, Marcos? Acabou, meu Deus, a gente achando que eles tinham um sorriso igual o nosso, MC Colgate, né? Ah, é. E agora no trem eu falei, meu pai, que coisa, né? A Glória Gomes aí, ó, boa noite, tudo, Júlio César. Então, mas é justamente isso, né? Quer dizer, ela contou e o povo ficou olhando, né, por foto, né? Porque a gente vai vendo, assim, que eles estão... ela tem a história real, ela também nos traz muita coisa, né? Uma coisa que me chamou a atenção, eu já sabia, mas que a gente relembra. No Hum, palácio não tinha 2 cômodos que tem nas nossas casas hoje. sei. Não tinha banheiro e nem cozinha. Oh, No palácio nunca tinha nem banheiro e nem cozinha. ah, Aí eu falei assim, mas como que era então? Aí tinha os escravos, que eram considerados escravos tigres, sei. que eles pegavam aí os pinicos, as excremências do rei, do pessoal ali,
colocava tudo num tambor, colocava no alto da cabeça e ia até um córrego, um rio para jogar. Mas você sabe que o xixi, né, os dois juntos, ele produz um ácido. E esse vasilhame que estava na cabeça vazava. E ele só tinha realmente uma calça, né, uma calça. Então, do jeito que vazava, fazia uma cicatriz e eles ficavam tudo tigrados. Eram tigres, né? Eram escravos tigres, né? Porque eram queimados com esse ácido das excremências, né? E eles eram mal-humorados. Era uma marca deles, eram muito irritados. Mas também quem não seria carregando uma lata, né? Todo dia, né? De uma coisa tão dos outros ainda, né? Porque de ser o mesmo já é trabalhoso, mas de alguém assim. E aí você vai vendo assim, por que que às vezes a pessoa é mal-humorada. Às vezes ela tem uma história ruim, né? Eu tinha um professor de matemática que o pessoal não gostava. E minha mãe tinha que pagar professora particular de matemática. Era escola pública, mas a gente tinha que passar, né? Sim. E era quinto ano, era expressões algébricas, seno, cosseno, tangente e tal. E aí a professora me ensinava e eu sabia, mas não porque ele ensinava, porque eu aprendia nas tardes, estudava de manhã, estudava de tarde. À tarde eu aprendia matemática, o dia eu voltava sabendo a matéria que ele não aprendia com ele. Sim. E aí ele me usava de bode expiatório, né? Ah, eu sou um excelente professor, tá aí o Marcos, ó, ele sabe tudo. Mas não ensinava. E ele era carrasco, não podia ter nada em cima da carteira, no seu lápis e a borracha, ele amedrontava a gente, ele era pavoroso. Aí eu falei assim, mas que professor desagradável. Passei na matéria, ensinava os colegas, né? E todo mundo ia contornando, passando. Anos depois, eu fiquei sabendo por que ele era mal-humorado. Ele tinha um filho deficiente e a esposa cuidava durante o dia enquanto ele lecionava e à noite ele passava sem dormir cuidando da criança, que tinha que ficar aspirando porque ela engasgava. Ele passava as noites em claro. Então, quando ele chegava no outro dia de manhã para dar aula, ele estava muito mal-humorado. Porque você imagina você não dormiu a noite toda. O estupim ficou curto, né? E ele teve uma doença depois, com os anos de muito nervoso, esse estresse, uma doença que ele acabou morrendo dessa doença. É uma doença neurológica, que é uma dor que leva a pessoa a entrar em coma pela dor da própria doença. Doía todas as partes do corpo, era uma coisa terrível. E o filho dele me contou a história. Nossa, eu, assim, se eu soubesse isso anos antes, como teria me ajudado? E se todos nós, alunos, soubéssemos dessa história dele, como nós poderíamos tê-lo ajudado? Então, a gente tem isso, né? A Ivani está dizendo, preciso sair a meia live. Aí, você já estamos diálogo, com... né, Marcos? Faltava só o diálogo. Obrigado, Ivani, pelo carinho. E é esse diálogo, a gente sofre porque não fala. Eu trabalhei uma vez com uma professora que ela tinha excesso de alegria. Ela ria de tudo, até de momentos tristes. Ela achava a graça da roupa, da comida, do cabelo, do cheiro, de tudo. E aí, então, nós trabalhando, e às vezes, assim, ficava até extremamente chato, né? Determinadas situações em que ela ria de tudo. Então, uma vez eu sentei perto dela e fiquei perguntando, né? Ela, sabe o que ela falou comigo? Ela teve um relacionamento abusivo na vida dela e ela era extremamente infeliz. No momento em que ela conseguiu sair daquela situação, ela jurou para ela mesma que ela ia rir a vida inteira. Então, eu falei, agora eu entendi. Mas assim, ela tinha excesso de alegria, sabe? Transbordava alegria naquela pessoa. E até que a alegria demais não é tão grave quanto a rabugice, né? O tal do Dom Casmurro da vida, né? Mas essa ri em velório, ela, se tem um chorando, ela ri de tudo. Ela falou, nunca mais eu admito na minha vida ser triste. Então ela é aquela pessoa que o tempo todo que ela está do teu lado, ela está rindo. Era o mal da Hebe Camargo e
E as três amigas, né? Hum. Em velório, elas não podiam ir no mesmo velório. Eu lembro que elas Então, riam. o tempo todo, né? Então, a tia Cacau Freire também me contou na live que ela tinha esse mal, que às vezes ela lembrava de alguma coisa e era expulsa de velório também, porque ela começava a rir, conseguia chorar. Mas é a nossa trajetória, né? A gente não sabe, né? A menina que está falando, quando fui no Museu do Monteiro Lobato em Taubaté, fiquei emocionada. Foi lá que ele passou a infância. Adoro conhecer lugares e histórias. História emocionante desse professor. E realmente, às vezes a gente não sabe porque que o outro é triste, né? A criança, ela precisa também dessa atenção, porque a criança vai carregar uma coisa pro resto da vida, às vezes uma história já resolveu o problema. É verdade. Às vezes Eu me um lembro negocinho. eu trabalhei uma vez numa escola que tinha um garotinho que todas as vezes que eu entrava para dar aula, ele fazia xixi na calça. E aí eu ficava preocupada, né? Então eu conversei com a professora regente dele, ela falou: "Não, esse menino é problemático. Esse menino não pede para ir no banheiro, esse menino tem problema". Aí eu fui procurar a pedagoga, recebi a mesma informação. Então conversei com a mãe dele. A mãe dele: "Não esquenta não. Meu filho, ele tem problema, ele é abilolado, ele é isso, ele é aquilo". E o garotinho, ele não falava. Ele tinha uma timidez tão extrema, Marcos, que ele não na hora do recreio, ele não comia, ele não pedia para ir no banheiro, ele não socializava com ninguém. E naquele dia eu prometi na sala que eu iria contar uma história. E quando eu cheguei para dar aula, professora de artes geralmente é só uma aula por semana. Quando eu cheguei, a pedagoga havia saído e levado a chave do meu armário. Aí eu falei: "E agora?". Aí eu pedi ao professor de educação física que me emprestasse uma meia dele. E peguei a meia, com canetinha, eu fiz olho, boca, nariz, enfiei a meia na mão e entrei na sala, né? Aí contei a história do Kiko, que o Kiko, ele tinha uma dificuldade muito grande de fazer amiguinhos e que ele não gostava de conversar. E tudo aquilo que aquela criança, eu fui realizando no Kiko. Quando o sinal bateu, pela primeira vez na vida, porque eu já tinha feito de tudo, eu já tinha, falei com ele: "Ó, quando você quiser ir no banheiro, você não precisa me pedir, você pode ir direto. Você, na hora que você quiser merenda, você me pede que eu vou lá e pego para você". Ele não respondia nada. E aí nesse dia ele chegou, terminou a aula, eu ainda com o Kiko na mão, ele chegou, segurou assim no meu vestido e falou assim: "Tia, dá o Kiko para mim". Aí eu falei assim: bom, primeira vez que eu tinha ouvido a voz daquela criança, falei: depois eu dou outra meia pro professor, né? Tirei aquela meia e vesti na mãozinha dele. E aí fui para outra aula e não vi mais o menino. Quando chegou na outra semana que eu voltei, a mãe dele estava me esperando. Eu falei: meu Deus, ela vai chamar a minha atenção por causa da meia, né? Ela falou: "Sandra, o que que você fez com meu filho?". Eu falei: "Por quê?". "Sandra, ele está conversando dentro de casa. Ele pede comida, ele pede para ir no banheiro, ele conversa comigo, com o pai dele". E a professora falou a mesma coisa. Aí eu falei: sério? Aí quando eu cheguei na sala, tava ele lá, com a mãozinha enfiada na meia, né? E aí então eu: "Oi, crianças, tudo bem?". Aí eu olhei e falei: "Oi, Kiko". Aí ele respondeu. E aí ele, nunca mais, Marcos, ele fez xixi, porque ele ia até a minha mesa e falava: "Tia, o Kiko quer fazer xixi". Ele, na hora da merenda, ele chegava para a servente e falava: "O Kiko quer comer", entendeu? Então ele conseguiu se socializar através de um fantoche. Então foi uma coisa incrível. E às vezes hoje ele deve ser um ótimo bonequeiro, vai saber, né, o que virou, né? É, Um bom contador de histórias, porque você vê, a gente influencia, é influenciado. E às vezes a cura vem de um golpe de vista. Uma palavra pode mudar todo um sentido na vida da pessoa.
É Assim verdade. como a gente fica esperando um perdão na hora da morte, né? Por que não falou esse perdão em vida? E foi feliz uma vida inteira, né? É, Às vezes só deixa para terminar lá no final, aos 90 anos, uma vida inteira para falar um negócio, né? Que é, é tão simples, né? Que é só dizer. Então, dizer. às vezes o dizer ele se torna tão difícil, mas às vezes com uma meia, às vezes a pessoa precisa de um empurrão, outro precisa de uma meia, né? É, Outro de precisa de um olhar, uma palavra, tipo, né? e tudo, né? É, eu sei que o Sandra, mulher maravilhosa, a Soninha Santos, a Ana Lúcia Correia, que linda. Ela tem uma amiga que fala, 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 e ri em velório e tudo, ela vai descobrir a história da mulher para contar para nós. A Ana Lúcia, ela vai estar conosco no último domingo de março. ah, que bom. E, e no próximo agora nós vamos ter aí a Paulette, se tudo correr bem, e ela estiver ainda atenta, vai estar conosco. Hum. Mas olha, Sandra, você é show. Conversar com você, a gente não vê a hora passar, menina. Já, se eu tivesse doente, já estava curado. Como eu não estou doente, então estou transbordando de alegria, né? Que você traz alegria e manteve o pessoal 1h11. Agora que fui ver aqui de conversa, nossa, Ah, que delícia, né? O quanta passou gente tão legal rápido, passou, né, Marcos? A gente nem vê, passa, né? nem vê. É É, como encontrar um filho de um mês, passa voando, pensa que não, já é abril e a gente viveu tanta coisa. E o é. legal é que fica lá na rede, né? Fica lá nas redes sociais também. Que coisa boa. Suas palavras para a semana das pessoas que vão assistir depois, o que, que você tem para deixar de mensagem? Ah, eu acho que o que mais a gente está precisando nesse momento é saúde, né? Então, hoje em dia, quando eu quero mandar uma mensagem para as pessoas, eu digo, antes de mais nada, muita saúde, né, para todos vocês. E eu acho que esses momentos que nós passamos, a conclusão que a gente chegou é guardar os momentos mais importantes, né, que são aqueles que a gente pode levar, né, no coração, né, que são as amizades que fazemos, Uhum. que são é, os nossos momentos com a família, né, e os projetos que a gente realiza que tanto causam satisfação para todos nós. Então, saúde para você, saúde para mim, Para nós, saúde para todos nós, que nós possamos usar as nossas meias para aquecer os verdade. corações das crianças, os nossos carinhos, não só as meias, mas as meias palavras, não palavras inteiras, né? É. Mas nem que seja através da meia, né? Que seja de uma meia só para poder aquecer os pezinhos onde elas vão caminhar nas histórias. Até Antes da gente acabar, eu só queria te contar uma coisinha bem, bem rápida. Eu acho que o professor, na vida da gente, enquanto professor, a gente passa por várias experiências, né? E eu tive um aluno que ele tinha uma dificuldade muito grande de socialização dentro da sala e para comigo. E chegou um momento em que eu falei, gente, eu vou ser obrigada a sair dessa escola que eu não estou conseguindo dar aula por causa desse aluno. E aí, então, ele era uma criança que ele tinha uma situação financeira assim muito boa, tinha chofé que ia buscá-lo. E aí eu procurei conversar com a mãe dele e ela falou: Sandra, eu acho que você não está sabendo lidar com meu filho não tem problema. Eu falei, mas ele é muito difícil, ele trata mal todos os amigos, ele me trata mal e tudo. E aí um dia eu dei uma atividade e falei assim, hoje você só vai sair da sala depois que você fizer. E ele me xingou, ele falou, ele jogou cadernos no chão e tudo. E aí quando ele viu que ele não ia sair, ele pegou o exercício era o seguinte, desenhe aquilo que te faz falta na sua vida, né? Que aí ele foi e ficou pensando, 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 era um desenho abstrato. E ele falou assim, Sandra, eu não vou saber desenhar o que mais me faz falta na minha vida. Eu falei, o que que é?
E aí ele disse um abraço. Então eu abracei aquele menino muito tempo e o tempo passou. Hoje em dia ele já está um rapaz. E aonde quer que a gente se encontre, ele larga tudo que está fazendo e vem cá e me dá um longo abraço, né? Então é isso que é o gostoso da vida, né? São as coisas que a gente deixa pelo caminho, né, Marcos? Menina, sarou o menino a partir de então, do abraço. Então, um abraço, Marcos. Um abraço. A Ana Lúcia vai deixar da nossa história. Já sei o que farei com as meias velhas. Sairei distribuindo por aí. Boa ideia. Se fechou o nosso caso. Um abraço, saúde, paz e o amor esteja nos nossos corações em diante. Amém. Beijo no coração, gratidão e que venham outras lives. Quero te chamar de novo para a gente continuar essa conversa. Tá bom, Tá querido. bom? Tchau, pessoal. Tudo de bom. Sandra, obrigado por tudo. Obrigado. Uhul, viva, viva, viva. Amém. Abraço. Tchau.